Oi, pessoal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o Teorema de Girardi, que está enunciado no capítulo 9 do livro de Geometria do Prof. Mate. E para falar do Teorema de Girardi, antes a gente tem que revisar o que é um triângulo esférico A1, A2, A3. Então, a gente constrói um triângulo esférico de vértices A1, A2 e A3, onde esses lados do triângulo A1, A2, A2, A3, A3, A1, eles são arcos de grandes círculos dessa esfera original. Então, se eu tenho aqui uma esfera que a gente pode chamar de sigma, eu tenho três grandes círculos. Aqui tem um laranja, um amarelo e um cinza. Então, quando eu faço a interseção 2 a 2 desses grandes círculos, que são circunferências contidas na esfera e que passam pelo centro da esfera, eu obtenho as interseções A1, A2, A3, como eu tentei esboçar nesse esquema que vocês estão vendo na tela. Então, por exemplo, aqui, se eu tiver o vértice A2, vou tentar marcar aqui com a linha para ficar melhor, e traçar uma reta que passa pelo centro da esfera e atinge lá o outro ponto de interseção entre esses dois grandes círculos, eu obtenho lá atrás um ponto que a gente chama de antípoda do ponto A2, que usualmente lá na anotação do livro o autor chama de A2'. E assim sucessivamente para os outros vértices do meu triângulo esférico A1, A2, A3. Eu posso obter o A1', o A3' da mesma forma. Outro resultado que a gente vai utilizar para falar na demonstração do Teorema de Girardi é que a área de um fuso de tamanho alfa é 2αr². O que é um fuso esférico? Então, novamente, se eu pensar aqui no esquema do que vocês estão observando na tela, o espaço aqui gerado entre a interseção dos planos A1, A2, A2' e A2, A3, A2', essa região a gente chama de fuso esférico. E o que eu posso chamar de alfa, então, é o ângulo que eu obtenho aqui entre esses dois fusos, entre essas duas seções da esfera. Tá? Então, eu tenho, espero que vocês consigam visualizar o que eu estou enxergando aqui. Eu tenho um eixo A2, A2', e como se fossem duas folhas. A folha que contém o grande círculo laranja e o vértice A1, e a outra folha que contém o grande círculo amarelo e o vértice A3. E aí, então, essa região a gente chama de fuso, e o ângulo entre elas seria o ângulo esférico aqui correspondente ao vértice A2, que a gente vai chamar aqui, por exemplo, de alfa, tá? Então, a área do fuso alfa, segundo um lema que está demonstrado no capítulo 9, é 2 vezes alfa vezes r², onde r é o raio dessa esfera que está no esboço. Então, o que diz o Teorema de Girardi? O Teorema de Girardi diz o seguinte: se eu tenho uma esfera sigma de raio r e ABC é um triângulo esférico em sigma, com os ângulos internos alfa, beta e gama, então os outros dois ângulos eu obtenho os outros dois vértices, considerando os outros fusos correspondentes. Então, a área desse triângulo esférico é dada pela soma dos ângulos internos, alfa mais beta mais gama, menos π vezes r². E é isso que a gente vai tentar justificar agora para se convencer, então, que esse resultado é verdadeiro. Então, primeiro, eu olho para um triângulo esférico ABC e penso nos pontos A', B', C', que são os seus antípodas aí em relação ao centro da esfera sigma. Então, nós vimos no vídeo anterior que a área da esfera é 4πr². Isso é a área da esfera inteira, que eu posso escrever como sendo a soma das áreas de fusos, né? Desses fusos determinados por esses grandes círculos que a gente esboçou, por exemplo, pode imaginar nessa figura do esquema que está aqui em cima. Então, seria a área do fuso alfa, de abertura alfa, mais a área do fuso de abertura alfa', que seria o simétrico de alfa, né? Então, a área do fuso alfa mais a área do fuso alfa',
tá? Aqui o alfa'. E a mesma coisa, então, para os outros fusos, né? Então, eu vou somar a área do fuso beta mais a área do fuso beta', mais a área do fuso gama, mais a área do fuso gama'. Tá? Bom, só que quando eu somar todas essas áreas, eu ainda, quando eu fizer isso, eu tô somando várias vezes a área do meu triângulo alfa, do triângulo ABC. Então, se eu pensar aqui em cima, nesse pedaço aqui, que seria a área do meu triângulo A1, A2, A3. Tá? Então, quando eu somo a área do fuso alfa e depois somo a área do fuso beta aqui, por exemplo, eu tô somando de novo junto a área desse triângulo ABC, que é o triângulo enunciado, e vou fazer isso 3 vezes, né? Cada um deles na área do fuso alfa, na área do fuso beta e na área do fuso gama, eu tô somando repetido, né? 3 vezes a área do meu triângulo ABC. Então, eu tenho que descontar isso. Então, menos 3 vezes a área do triângulo ABC. Só que eu também somei aí a área do triângulo A'B', C' junto 6 vezes, né? Porque dentro desse fuso aí, no simétrico, no F de alfa', por exemplo, se eu pensar nesses pontos A'B', C' lá atrás, então, se vocês se esforçarem aqui para ver no meu desenho, eu vou tentar riscar por cima, em vermelho, o meu triângulo simétrico, tá? Então, lá atrás eu tenho aqui uma interseção, aqui a gente já tinha escrito o A', né? O A2', e aqui estaria o A1', né? Então, o A3' tá aqui, o A1' tá lá atrás, e esse triângulo formado por esses vértices vermelhos aí é o simétrico do ABC, que seria o A'B', C'. Então, eu somei 3 vezes junto, repetido, né? Além, quando eu somo a área do fuso, eu somo junto a área desses triângulos. Então, eu tenho que descontar os 3 vezes que eu somei o triângulo ABC e também descontar as 3 vezes que eu somei o triângulo A'B', C'. Então, menos 3 vezes, que por sua vez é a mesma área do triângulo ABC, né? Então, eu posso colocar aqui menos 6 vezes a área do triângulo ABC. Bom, aí só que se eu tirar 6 vezes, eu tô tirando o total, né? A área desses dois triângulos, mas eu não quero que eles desapareçam. Então, eu vou somar agora sim a área do triângulo ABC e a área do triângulo A'B', C'. Então, eu vou botar 2 vezes para elas não desaparecerem, né? Então, recapitulando, eu tenho a área do fuso F', que é esse fuso que contém o triângulo ABC, e contenho a área do fuso F'α', que seria o do simétrico. Depois eu tenho o fuso F' e o fuso F'γ, cada um deles com o seu simétrico. Quando eu somar tudo isso, eu tenho a área da esfera inteira, só que somada a área da esfera inteira, eu quero escrever ela de uma forma especial, que contemple e apareça em algum lugar a área do triângulo ABC. Então, eu vou tirar todas as vezes que eu somei esse triângulo e somei repetido, que foram a área desse triângulo, que foram 6 vezes, e depois eu coloco 2 vezes, que é a área do ABC e a área do A'B', C', para que apareça essa expressão. Então, aqui vai ficar toda essa soma aí, utilizando o lema anterior, né? A área do fuso Fα é 2α r². E a área do simétrico também vai ser 2α r². Então, essas duas aqui vai ser 4α r². Depois, 4β r². Depois, 4γ r². Isso quando eu somo, então, todas essas partes aqui. E aí, menos 4 vezes a área do triângulo ABC. Então, agora eu vou isolar a área do triângulo ABC, que é o que me interessa, né? Então, com isso, eu fico, quando eu juntar essas coisas, né, todas, que 4 vezes a área do triângulo ABC vai ser
4r², aí eu coloco em evidência, né, o 4r², então, alfa mais beta mais gama, menos o 4πr², que é a área da esfera inteira. Então, aqui eu consigo simplificar os quatros, né? Então, fica a área de ABC igual a r² em evidência, alfa mais beta mais gama, menos π vezes, ou menos π, que é o que a gente queria mostrar, né? Que é o que tá aqui no enunciado. Então, a área do triângulo esférico ABC é dada por essa expressão, r² vezes alfa mais beta mais gama, que são os ângulos do triângulo esférico, menos π. Aí vem um corolário, que diz o seguinte, que se eu tenho uma esfera sigma de raio R e A1, A2, AK for um polígono esférico, não mais um triângulo esférico, então a gente tem que a área desse polígono vai ser dada por essa expressão que está aqui. Para ajudar a gente a entender a expressão, eu vou fazer um pequeno comentário, por exemplo, no caso do meu polígono esférico ter 4 lados. Então, se eu tiver, vou fazer uma coisa meio... tentar fazer uma coisa meio esférica, né? Então, se eu tenho 4 vértices aqui no meu polígono esférico, o A1, A2, A3, A4, eu posso dividir esse meu polígono esférico em 2 triângulos esféricos. Então, tenho aqui o A1, A2, A3 e A4, então esse seria o esboço do caso de 4 lados no meu polígono esférico. Quando eu tenho 4 lados, a área de cada um desses 2 triângulos, eu vou utilizar o teorema de Gerardi para calcular. Então, a área do polígono vai ser somar a área do triângulo 1 mais a área do triângulo 2, que por sua vez é a mesma coisa que colocar r² em evidência, somar todos os ângulos que eu tenho que somar do polígono. Notem que aqui eu tenho os ângulos do triângulo 1 e do triângulo 2, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um ângulo, outro ângulo, me referindo ao primeiro triângulo, depois este e este, referindo ao segundo. Então, por sua vez, eu tenho 4 ângulos para somar. Esse, a soma desses dois, este e a soma desses dois. Então, eu vou somar todos os 4 ângulos do polígono, que é o θ1 mais θ2 mais θ3, mais o θ4, menos. Como são 4 lados, né? E eu somei 2 triângulos, eu vou fazer menos π, né? Que seria o primeiro π do triângulo 1 e o segundo π do triângulo 2. Então, menos 2π. O que fecha aqui com, se o meu, desculpa, eu botei n, né? Mas se o meu k é 4, então 4 menos 2 dá justamente o 2π aqui da expressão. Vou fazer com mais um número de lados para a gente conseguir enxergar. Vamos supor, então, agora que eu tenho 5 lados no meu polígono. Então, eu ficaria com 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho o A1, o A2, o A3, o A4 e o A5. Agora, eu posso separar o meu polígono esférico em 3 triângulos esféricos. Eu tenho um T1, um T2 e um T3. Então, eu vou somar os ângulos. A minha área vai ser, então, a área do T1, mais a área do T2, mais a área do T3. Em cada um deles, eu posso colocar o r² em evidência e somar todos os ângulos. Então, por exemplo, aqui eu tenho este e este. Quando eu fizer para o outro triângulo, este, e por sua vez, o último triângulo, este. Então, eu tenho um ângulo aqui, este e este. Eu vou somar 5 ângulos, mas na verdade são 3, 6, 9 ângulos, se eu pensar nos 3 triângulos, né? Então, eu vou somar aqui θis, e de 1 até 5, são 5 ângulos, e vou descontar 5 vezes o π, né? Então, vai ficar menos, ou desculpa, 3 vezes o π, como deu 3 triângulos, no teorema de Gerardi eu desconto π para cada triângulo, né? Então, seria menos 3π.
Só que esse 3 que tá aqui é justamente os 5 lados do meu polígono esférico, menos 2, que é a expressão que eu tenho aqui no enunciado dessa área mais geral. Então, essa expressão a gente pode, por exemplo, provar por indução sobre o número de lados do polígono, é uma alternativa, mas com algumas tentativas, né, a gente consegue visualizar que faz sentido e que essa expressão está correta, de fato, para a gente obter uma forma geral para calcular a área de polígonos esféricos. Então, isso, pessoal, um abraço e até a próxima.